Obrigado, Nath. Obrigado a toda a equipe aí, todo o pessoal que tem se empenhado para fazer a transmissão dos nossos cultos, tudo que tem sido feito aqui como igreja. Você que está sempre conectado, ligado com a gente, seja bem-vindo. E, daremos aí o tempo para você se recompor, para participar. Uma boa noite a todos. Volto a dizer, sempre digo toda a transmissão, com saudade da igreja. Estou com saudade da igreja, saudade dos obreiros, saudade dos diáconos, dos levitas. Então, para que eu não participe e não faça esse culto sozinho, eu quero convidar você, a todo intercessor da Igreja Multiforme, você que faz parte do departamento e do Ministério de Intercessão, você vai digitar aí no comentário, você que está conosco acompanhando, você vai digitar no comentário assim, em posição. Você que é intercessor, digita aí no comentário, em posição, porque você vai orar por cada vida que está conectado, por onde essa mensagem vai chegar. Então eu vou esperar aí, você intercessor, coloca aí em posição, amém? Você diácono, o diácono aí da Igreja Multiforme, você vai digitar assim, aposto, ou melhor, no posto, tá? Você coloca no posto, porque você diácono também está de serviço agora. Então você coloca aí no posto, tá bom? Você líder que está conectado com a gente, líder de qualquer departamento, você digita aí também, ok? Fala assim, presente, confirma aí a tua presença, fala, eu estou aqui, para que os seus liderados vejam que você é quem está conectado também com a igreja, você tem compromisso com essa obra, que você não só fala, mas você vive aquilo que fala também. Então você que é líder de algum departamento, coloca aí, fala aí que você está presente, e obreiro, você obreiro que também é obreiro todo o tempo, nós somos obreiros na igreja, no culto, na nossa casa, em todo o tempo, nós estamos a serviço do Senhor. Você coloca aí, eis-me aqui, porque se houver a necessidade da obra, se precisar, o Senhor precisar de você, você está a postos, então coloca aí, eis-me aqui, você que é obreiro, para que nós possamos adorar ao Senhor junto, para que o Senhor possa te usar, e para que nós possamos juntos fazer a obra do Senhor, amém? E o Senhor vai falar com você também, obreiro, você também, diácono, você também, intercessor, líder, você pastor, você levita, você que é do departamento aí de louvor, de música, dá um glória a Deus, aleluia, fala aí algum louvor para o Senhor aí. Eu quero saber se você está conectado conosco, quero saber se eu posso ter a tua oração agora, se a igreja pode contar com você nesse momento, todo mundo aí ativo, participando, glorificando, e você que é crente aí, mesmo que você não tenha uma função eclesiástica na igreja, no reino de Deus, todos nós somos preciosos. Você dá um glória a Deus, aleluia, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, envia-me, Senhor, porque essa palavra é para a tua vida, porque o Senhor está ampliando a visão, o Senhor vai ampliar a área da nossa habitação, e se você crê nessa palavra é para você hoje. Irmãos, essa palavra, a Bíblia, ela é para quem crê, porque o livro que ninguém lê não tem nenhum efeito na vida daquele que não lê, mas aquele que lê e aquele que crê, esse vai receber a recompensa, vai ter o efeito daquilo que ele está recebendo, lendo, absorvendo, amém? E temos uma palavra do Senhor para a tua vida hoje, e eu já te adianto que nós vamos hoje falar lá em Isaías, no capítulo 54. Isaías, no capítulo 54. Ontem nós tivemos um tempo na nossa transmissão, onde nós falamos sobre missões, oramos pelas nações. Ainda está disponível lá essa transmissão na página do Facebook da Igreja Multiforme. Dá para você assistir hoje ainda. Dá uma olhada lá, participa, vê as boas novas, como elas estão sendo pregadas aí nas nações. Nós tivemos o privilégio de ouvir do César, da Jéssica, ontem na transmissão, e também do Lucas e a Josi, que ministraram aí através da mensagem que nos enviaram. Amém? Então nós vamos aprender hoje, ouvir da parte do Senhor, que está lá no livro de
Isaías. Isaías tem muito para nos falar. Antes de até mesmo eu ler o texto de Isaías 54, eu quero fazer uma introdução para a gente entender por que Isaías é tão importante na Bíblia, por que essa mensagem tem a ver comigo hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos conduza nesse tempo precioso. Quero mandar um abraço especial aí para todos que estão nos ouvindo, mas também especialmente para Cândido Salles lá, família Costa, que sempre conectado com a gente. Se tiver aí, dá um alô para nós aí, reúne a família lá no domingo, né? Para adorar a Deus junto. Deus abençoe vocês e não vejo a hora de poder visitá-los e ter junto, principalmente comer junto, né? Principalmente que a gente gosta, né, dessas coisas, né? Parabéns também os pais que estão grávidos aí, né, na igreja, na expectativa aí da chegada dos bebês, Natalino, Lisiane, né, Vanso e Dalila, Kleber, né, e Karen, todas as famílias aí. Se tem mais alguma mãe que está grávida aí, não sabe ainda, Deus abençoe você, né, também. Vamos lá à palavra do Senhor. Amém? Isaías 54. É um texto forte, é uma promessa, é uma ordem. É interessante que isso que nós vamos ler em Isaías 54, ele ao mesmo tempo que é uma profecia, é uma promessa e é uma ordem. O profeta ele vai trazer essa mensagem no imperativo. Ele vai dizer faça isso. Ele não vai trazer aqui se fizeres. Ele dá uma ordem dizendo, né, ele começa aqui, cante, né, clame, celebre, se alegre. Então, o que nós temos hoje, a mensagem não é condicional. Essa mensagem não é condicional. Essa mensagem, ela é uma ordem para o Senhor. A primeira palavra, antes de entrarmos aqui ainda, só quero dizer para você que é se alegre, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso. Amém? Então, Isaías, ele é um profeta que ele surge, né, ele profetiza no período há mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Para você ter uma ideia da profecia, do tempo do cumprimento da profecia, ele fala a respeito de Jesus também, né? Quem era, então, o profeta? Porque o profeta Isaías, ele vai além da sua mensagem. Não é só a mensagem, o que ele dizia que tinha poder, mas toda a vida dele refletia aquilo que ele dizia. Para você ter uma ideia, o próprio Isaías, ele era casado com uma profetisa. A esposa dele era profetisa. Lá em Isaías, no capítulo 8, versículo 3, diz que, né, quando ele vai gerar o seu segundo filho, né, ele se deita com a mulher que é profetisa, sua esposa que é uma profetisa. Alguns, para aliviar e para tentar tirar do texto que a profetisa não era do inferno, mas era a profetisa de Deus, eles chegam a dizer que não, mas ela é profetisa porque ela é esposa do profeta. Então quer dizer, tudo bem que a rainha é esposa do rei, mas a sacerdotisa é esposa do sacerdote? Não existe essa classificação na palavra. Então, ela também profetizava, ou seja, a esposa do profeta também profetizava. Olha que tremendo, que ministério abençoado. Começa por aqui, conhecendo um pouquinho da família de Isaías. Então ele era casado, diz o texto aqui no capítulo 8, versículo 3, com uma profetisa, e seus filhos também, como eu posso dizer, Isaías era o profeta, a esposa de Isaías também era portadora da mensagem, e os filhos dele eram a própria mensagem. Quando eu olho aqui para uma família profética, eu entendo que o marido, ele é um profeta, ele é uma autoridade no Senhor. E a esposa também tem que ter na sua boca palavra de Deus. Ou seja, quando nós temos um casal que na palavra fala de jugo desigual, né, fala que é de um crente e um não crente. Mas muitas vezes nós temos famílias que ou a esposa
é firme no Senhor e o marido não. Ou ao contrário, o marido, ele é um profeta, ele é um homem dedicado na obra do Senhor, e a esposa não. Entendemos que já a coisa não vai muito bem desse jeito. Mas Isaías havia um equilíbrio, tanto ele era profeta, quanto a sua esposa também profetizava. E olha só, Isaías relata, pelo menos aqui no texto, que ele teve 2 filhos, com nome muito complicado. Vou tentar ler aqui, mas o primeiro filho dele, está lá em Isaías no capítulo 7, se chamava Sear-Jazube, que significa um remanescente voltará. Tem a ver com a mensagem de Isaías, porque Isaías a mensagem dele tinha 2 direções. Uma era para anunciar o castigo que viria sobre o povo, e a outra era para anunciar que viria o Salvador. Então, um dos filhos dele, por orientação de Deus, recebeu o nome de um remanescente voltará, e o outro filho dele, que está no capítulo 8 de Isaías, que o nome dele era Maer Salal Rasbaz, que significa rápido até os despojos, veloz é a presa, que diz respeito ao castigo, diz respeito ao cativeiro, aquilo que viria sobre Israel, sobre o povo de Deus, que os levaria para o cativeiro. Então, quero só para fechar aqui a questão da família de Isaías. Isaías era o profeta, a sua esposa também era portadora da mensagem, e os seus filhos eram a própria mensagem. Olha que interessante, porque numa família, quando você vê o filho, você vê muito de quem são os pais. E os próprios filhos de Isaías, eles eram portadores da mensagem que Deus havia dado para ele. Ou seja, você pai, você mãe, tem que imprimir nos teus filhos a mensagem da palavra de Deus. Quem é que educa os filhos? São os pais. Agora a gente vê aí nas redes sociais muitos memes, coisas engraçadas sobre pais que não aguentam mais ficar com seus filhos em casa, não aguentam lidar mais com essa questão de aula online, que não quer logo que os filhos voltem para a escola, tudo isso daí, porque estão acostumados ao quê? A fazer com que os filhos vão lá aprender aritmética, raiz quadrada, geometria, e essas coisas aprendem na escola. Agora, os pais estão tendo que ser professores dos seus filhos. Agora, deixa eu te perguntar, pai e mãe, já são em mais de 2 meses que nós não temos culto presencial na igreja. Já faz aí mais de 2 meses que o seu filho não vai na escolinha na igreja. Pergunto para você, assim como você está ensinando matemática, português para o seu filho, você está dando estudo bíblico para eles? Você está ensinando a palavra de Deus para ele? Você está instruindo o seu filho no caminho do Senhor? Pois deveria. Amém? Por quê? Porque nós, pais, somos responsáveis para ensinar, instruir os nossos filhos. Não basta ser profeta, tem que ter testemunho e não só palavras. Porque, irmão, tem profeta que na igreja profetiza uma beleza, mas não tem vida de comunhão com Deus. Tem profeta, irmão, que fala, que declara, que aponta dedo, que fala, que prega, que aconselha, que faz assim, mas na sua casa não tem autoridade nem testemunho. Chega no trabalho, é o foco de fofoca. Vai fofoca, procura o profeta, porque a boca dele abre, e o ouvido também. Então, cuidado você, marido, esposa, filho, você tem que estar firme, tem que permanecer no Senhor. Não é só o que a gente fala, mas aquilo que a gente vive. Não é só o ministério do marido, mas também o ministério da esposa, dos filhos, tudo isso faz parte. Então, para você que é solteiro, que acha assim, já passou, está sentando o rei nos casados. Então, você que é solteiro, cuide com quem você pretende se casar. Analise, avalie, porque Isaías casou com uma profetisa, ou seja, ela também tinha a palavra de Deus na boca. Agora, tem profeta de Deus que é solteiro e está procurando o que para se relacionar? Tem palavra de Deus? Não, às vezes só sai coisas mundanas da boca, mas quer se relacionar. Então, cuidado, presta atenção, porque o Senhor, Ele é
misericordioso, mas ele também é justo e ele é juiz. Amém? Então, para você te introduzir aqui, quem era Isaías? Isaías era alguém de autoridade. Isaías é alguém que tinha uma família na presença de Deus, uma esposa que era profetisa, filhos que eram fruto da sua mensagem. E o mais interessante, outra coisa que me faz admirar Isaías. Isaías, irmãos, ele tinha um ministério que já começou fracassado. A palavra que Deus dá para Isaías é o seguinte: você vai profetizar, mas ninguém vai ouvir você. Ninguém vai dar ouvidos à sua pregação. Logo ali no seu chamado, no capítulo 6 de Isaías, se você ver lá, tem aquela maravilhosa visão que ele tem do trono de Deus, mas logo que há o clamor, quem há de ir, quem enviarei? E aí Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. E assim que ela aceita o chamado, a partir do versículo 8, Deus fala assim, mas ninguém vai dar ouvidos à sua pregação. Mas sabe, Isaías, ele não volta atrás, ele permanece e cumpre o chamado de Deus para a vida dele. Porque Isaías, ele antecede o tempo do cativeiro. Ele vai dizendo o seguinte, a mensagem de Isaías é o seguinte, olha, vai vir perseguição e vocês vão ser prisioneiros, mas depois da prisão haverá a salvação e a recompensa. Então ele vai pregar num período difícil, e nós vivemos num período difícil, onde as pessoas não querem ouvir a mensagem. Ninguém quer ouvir uma mensagem de que a coisa vai ficar pior, porque todo mundo quer ouvir a mensagem assim, vai melhorar. Mas para melhorar tem que piorar. Antes da coisa ficar boa, tem que ficar ruim. Agora, se você chega para alguém que está desanimado e fala, irmão, é só o princípio das dores, aí a pessoa já começa a ficar aflita. Isaías pregava uma palavra dura num tempo onde pessoas tinham o coração duro. E hoje nós temos uma mensagem dura num tempo que as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que agrada o seu coração. Então, não é fácil. Mas eu quero dizer para você que tem um chamado na sua vida. O chamado de Isaías não estava ligado à obediência dos seus ouvintes. O chamado de Isaías estava ligado à sua própria obediência. Ou seja, irmãos, eu posso, como pastor, pregar para uma igreja vazia. Eu posso pregar para 2, a minha mensagem não pode ter efeito numa multidão, mas eu não desanimo, porque eu estou cumprindo o chamado que Deus me deu, e então esse chamado não deve agradar a pessoas. Mas graças a Deus, que Deus tem dado ouvintes e uma igreja fiel que tem ouvido a mensagem de salvação. Você que tem um chamado, e está difícil, algumas coisas não acontecem, mas você tem convicção que isso é de Deus para a tua vida, mas parece que a coisa não vai, não desista, porque o cumprimento do seu chamado não depende dos ouvintes aceitarem a sua mensagem, mas de você crer que foi Deus que te chamou e que você vai até o fim daquilo que Deus te chamou. Por isso, que nós não devemos fazer para ter plateia, mas nós devemos fazer para agradar a Deus. Muitas vezes a gente começa algo, pessoas não participam, pessoas não vão, não fluem, aí você começa a desanimar. Lembre-se, quem te chamou, Ele que te sustentará. Amém? Então, ainda na introdução, nós vamos entrar no texto, nem lemos o texto de Isaías ainda. Estamos conhecendo quem é o profeta um pouquinho. Já entendemos que o profeta, ele era casado com uma profetisa, que os filhos dele eram fruto da sua mensagem, de que ele pregava um período onde as pessoas tinham o coração duro, e o próprio Isaías, quando foi chamado, quando ele teve a experiência dele com o Senhor, ele não estava pronto. Ele mesmo diz que ele era um homem de lábios impuros, no meio de homens também de impuros lábios. Mas a partir do momento que ele tem uma experiência com o Senhor, ele é transformado. Ou seja, ele mesmo se considera incapaz quando ele está diante do Senhor. Mas depois que o Senhor o transforma, ele se torna um profeta, abençoado. Então, você pode até se sentir pequeno, pode até se sentir incapaz,
pode até se sentir um pecador miserável, e Deus está te chamando para o ministério, vai mesmo assim, e deixa Deus te transformar. Deixa a santidade de Deus envolver a sua vida, e Ele te prepara para aquilo que Ele te chamou. Amém? Também, sobre a profecia, a palavra de Isaías, como eu disse, tinha dois principais focos à pregação de Isaías. Uma era anunciar que viria o castigo e o cativeiro por conta da desobediência. E a outra é que depois que eles passassem pelo castigo, pela prisão, eles recebiam o renovo, a liberdade e a salvação. Então a mensagem de Isaías era o seguinte: a desobediência vai levar vocês para o cativeiro. A outra mensagem dele é o seguinte: após a prisão, vocês se arrependendo, o Senhor trará salvação. Esse anunciando sobre Jesus Cristo. E digo para você que a mensagem ainda hoje é a mesma. Se nós caminhamos em desobediência, o que nos espera é o cativeiro. Mas, se nós nos arrependemos dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos, o que nos espera é a salvação em Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso para você? Porque de mais de 3.000 anos atrás, que é a mensagem de Isaías, e até o dia de hoje, ela tem o mesmo sentido. Não muda. A mensagem não muda. As pessoas mudam. Vou te dar um exemplo. Hoje em dia, há muitas pessoas que dizem assim: não, a igreja, ela não é quatro paredes. A igreja somos nós. Nós não precisamos de congregar, de estar aí. A gente pode se reunir, a gente pode assistir pela internet. É verdade, você pode. Só que esse discurso é novo. Esse discurso é discurso de 50 anos, é de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos atrás. A partir do momento que começou a internet. Quando não tinha internet, irmão, era unânime o pensamento de que igreja é comunhão, igreja é comunidade, igreja é contato. Ou seja, então tem pessoas que se valem de uma mudança no mundo de 10, 15, 20 anos e se esquecem que a palavra de Deus, ela vem muito antes disso e a palavra de Deus não muda. Isaías, agora sim para a gente entrar na mensagem, ele é o profeta mais mencionado no Novo Testamento. Ele é o profeta que, praticamente todo o Novo Testamento cita a respeito dele. Ele é o profeta que Jesus usou várias vezes, e a primeira vez que Jesus, quando ele vai iniciar seu ministério, quando ele entra na sinagoga, que lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 17, quando é dado o rolo, a palavra ali para ser lida dentro da sinagoga, Jesus, ele lê o texto de Isaías 61, que fala que sobre mim, que ele foi escolhido, que ele é para libertar o cativo, para trazer vista aos cegos. Então, Isaías tinha essa credibilidade pelas suas escolhas, pelo seu testemunho, pela sua conduta, pela sua família e tudo mais. Então, todo o Novo Testamento, os homens de Deus, inclusive Jesus, usavam Isaías. E isso é um alerta para nós, porque hoje nós somos seguidores de homem de uma só pregação. Hoje você vê alguém, uma frase bonita, você se torna fã daquela pessoa. Você não conhece a vida, você não conhece a família, você não conhece a caminhada, você não conhece a história daquela pessoa. Então, Isaías, ele tinha uma conduta ali ilibada, ele era um homem, conhecido e aprovado pelo Senhor. Por isso, meu querido, que eu quero com você trazer essa mensagem e estudarmos no livro de Isaías, esse profeta do Senhor. Amém? Então, Isaías 54, abra aí a sua Bíblia e vamos ler. Só para você entender em que momento nós estamos aqui no texto, o capítulo anterior é Isaías 53, que eu acho que é o texto mais conhecido de Isaías, que é quando ele vai falar
ali do servo sofredor, que ele vai falar ali de Jesus. Então ele faz parte de um trecho de uma mensagem messiânica, que ele está falando a respeito de Jesus, que ele está falando da redenção, que ele está falando da salvação. Então esta mensagem aqui é para aquilo que estaria de vir ainda. E então no capítulo 53 você tem o famoso lá que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, né? O texto de Isaías, a partir do versículo 4. Mas vai lá para o capítulo 54 de Isaías. Diz assim: Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquele que tem marido. Diz o Senhor. Olha só esse texto que nós vamos trabalhar também. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Senhor Jesus, eu peço que seja o Senhor se revelando a nós, porque a palavra é o Senhor. Espírito Santo, traga a iluminação para que possamos discernir essa palavra que ecoa durante os séculos e que ela também possa falar conosco nesse dia de hoje, para todos que me ouvem, todos que me veem, e que seu nome seja glorificado e que a nossa vida seja impactada pela verdade da sua palavra. Senhor, eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Então é uma palavra que para esse tempo é conveniente trazer uma palavra de esperança, dizendo que a estéril cante, porque agora você vai ter filhos, agora é um momento de expansão. Mas talvez você pode pensar assim: pastor, você não está meio enganado, não? Porque nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão difíceis, onde comércio, empresas estão fechando, pessoas estão sendo demitidas, coisas tá difícil. As pessoas não querem nem ter filhos, porque como é que você vai ter filho num mundo desse? E está falando, e vem trazer uma palavra que é hora de alargar a tenda. Isso mesmo, querido. Porque é o seguinte, hoje, inclusive, nós participamos de uma charreata, não sei como é que é o nome, mas é um chá de bebê, onde nós fomos lá dentro dos nossos carros, né? E nós fomos lá com a família que nós amamos, e cada um no seu carro, entregou lá a fralda, fez, né? Então, por quê? Está prestes a ganhar um bebê. E se nós formos lá na casa do Natalino, da Liz, como eu estive lá, o quarto do bebê está pronto. Está tudo arrumadinho, o berço, guarda-roupa, agora as fraldas, tem que guardar as fraldas agora. Está pronto. Mas onde está o bebê? O bebê ainda está sendo gerado. Ou seja, irmão, quando você vai ter um filho, você não pode esperar a criança nascer para você preparar o lugar onde ela vai morar. Porque quando a criança nasce, você tem que investir o seu tempo para cuidar, para dar alimento, para fazer com que aquela criança cresça de maneira saudável. Da mesma maneira, nós não podemos esperar Deus nos abençoar, as coisas boas começar a acontecer, para a gente dizer: agora sim eu vou me preparar. Não! É justamente no tempo da dor, é no tempo do caos, é no tempo da dificuldade que nós começamos a nos preparar para viver as coisas boas que Deus tem para nós. E é justamente esta palavra que o profeta vai dizer: estéril. Olha só que palavra forte: cante, ó estéril. Ou seja, ela ainda é estéril, ela ainda não gerou nenhum filho, mas o Senhor está falando: já prepare, alarga a tenda, porque essa tenda vai se encher de filhos. Ou seja, é justamente agora, igreja, é justamente nesse tempo de dificuldade
que é quando nós vamos começar a sonhar, que nós vamos começar a projetar, porque nós vamos viver coisas tremendas que Deus tem para nós. A preparação surge na esperança do que há por vir e não do que é aquilo que a gente está vivendo. Ou seja, nós temos ali, né? Vou voltar a falar de criança. Né, você não tem o bebê no colo, mas você ainda já tem esperança de que ele logo estará nos braços. Se não fosse assim, nós como igreja multiforme nem estaríamos aqui. Porque eu lembro do início da nossa história, quem aí que está conosco caminhando desde o início, em momentos que a gente estava ali financeiramente limitado, com o nosso espaço também limitado, vem uma palavra e Deus fala assim, amplie a tenda, vai para um lugar maior. E a gente fala, justo agora, Deus, que a gente está conseguindo lidar com as responsabilidades, o Senhor vem nos desafiar para ir para um lugar maior. Sim. E quando nós obedecemos, nós fomos para um lugar, irmão, que era maior. Só que a gente não tinha gente para encher esse lugar. Mas a gente tinha uma palavra de Deus, que Ele ia fazer isso. E na outra vez foi a mesma coisa, estávamos no lugar, já estávamos ali acomodados, estávamos agora sim, conseguimos lidar com a realidade. Aí vem o Senhor e fala de novo, é hora de dar um passo ainda maior. Num momento que era difícil, mas quem caminha com Deus e quem caminha em fé, sabe que não somos nós, mas é Deus que faz. Eu quero começar essa palavra na sua vida dizendo justamente isso. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que o daquela que tem marido. Ou seja, Deus está dizendo para nós, grandes coisas estão por vir. Mas Isaías estava pregando para um povo com coração duro, eles iam passar pelo cativeiro. Sim, mas logo depois viria a bonança e a promessa do Senhor. Então eu quero anunciar para você, não importa qual seja o desafio, qual seja o cativeiro, o que nos espera depois disso é a bonança do Senhor. Creia nessa palavra. E olha só, vamos começar a analisar esse texto, do versículo 1 do capítulo 54, que ele vai falar aqui então, desta mulher desprezada, e nós sabemos dentro do contexto ali judaico, desde sempre, até hoje, né, até dentro da nossa cultura, né, a mulher que não pode ter filho, ela é uma mulher triste, porque ela não pode gerar, ela tem o desejo de gerar, mas ela não consegue. Principalmente nessa época ali de Isaías, nas épocas bíblicas, isso era um problema. Então ela era desprezada. Por quê? Porque ela quer gerar algo e ela não consegue. Agora, trazendo isso para nós, eu não sou mulher, então nem de nenhuma maneira eu poderia gerar um filho em mim. Então como é que essa palavra pode aplicar a mim? Pode aplicar, talvez você seja alguém que tenha tido muitos filhos. Como que essa palavra pode se aplicar para você da estéril? Talvez não seja filhos aqui gerados no ventre, mas talvez sejam coisas que nós tentamos gerar e nós não conseguimos. E por não conseguir gerar aquilo, nós começamos a nos sentir incompetentes, nós começamos a sentir-nos rejeitados. Ou muitas vezes, porque nós fomos rejeitados, porque nós não correspondemos à expectativa de alguém. Por exemplo, alguém que é chamado ali na sala lá do chefe, e o chefe fala assim, obrigado pelo tempo que você esteve conosco, mas o seu serviço já não nos é mais necessário. Como que nós ficamos? Como que alguém fica com uma notícia dessa? Fica triste, dizendo assim, poxa, eu já não sou mais necessário para a empresa. Poxa, eu fui rejeitado pela empresa. E agora? Então, você fica triste, porque você até começa a pensar, mas poderia ter mandado fulano embora, eu trabalho mais que ele. Ou coisas desse tipo que começam a ser gerados no nosso coração. Ou seja, o sentimento de desprezo. Às vezes, você vê casais que passam por uma separação. E às vezes, porque passou por uma separação, por algum momento você vai se sentir assim, eu fui rejeitado, ou eu fui dispensado. Então nós temos esse sentimento
que gera da seguinte maneira: você mesmo pode sentir alguém inútil porque está tentando gerar e não consegue. Então se faz estéril. Ou tem alguém que está servindo a outro, mas aos olhos do outro, você não consegue dar o que ele espera. Então ele te rejeita e você então se torna, como diz a palavra, um rejeitado. Então essa palavra também é para você, porque assim diz o Senhor: mesmo que você foi estéril, mesmo que você foi rejeitado, diz o Senhor, para você também ampliar a sua habitação, porque o Senhor vai te dar a abundância. Então a esterilidade não é só de filhos. A esterilidade pode ser de projetos, pode ser de sonhos, pode ser de tanta coisa. Então, o interessante que eu não vejo na Bíblia, nessa história de esterilidade, que sempre a mulher, ela é discriminada porque ela não conseguiu gerar filho. Hoje a ciência nos permite, por exemplo, descobrir entre o casal se a esterilidade está no homem ou se a esterilidade está na mulher. Ou seja, porque nesse período, vamos assim dizer, bíblico, onde a ciência, onde não era possível fazer esse teste, para os homens, o simples fato dele expelir ali o sêmen, de ser visível ali o sêmen, ele era fértil. Então o problema estava em quem? Na mulher. Porque o processo, o defeito na cabeça deles era o seguinte: acontece dentro da mulher. Mas hoje, pela ciência, pelas descobertas, sabemos que às vezes a esterilidade está no homem. Ou seja, às vezes o homem ele lança a semente, mas aquela semente é estéril. Tem muita gente, irmãos, que se acha super produtivos, super, né, se depender daquele que está na cabeça deles, eles produzem muito. Por quê? Tem muita semente, mas nenhuma delas vinga. Tem muita gente que se vale de semente, mas quais sementes vão dar fruto? E nós não somos conhecidos pela quantidade de semente que lançamos, mas sim pela qualidade de fruto que nós produzimos. Às vezes você vai ter uma pessoa que ela é tímida, que ela é calada, que ela não aparece, que ela não mostra muita coisa, mas ela ganha ela alcança Aí você vai ter gente que fala, que faz, que esbraveja, que sapateia, mas não ganha uma vida sequer, não produz nada para o reino, não produz nada para a sociedade. Então eu quero dizer para você, não é a quantidade de semente, é quantas vão dar fruto. Não se preocupe em querer mostrar quanta semente você pode lançar, mas se concentre em uma só, para que essa venha gerar. Porque nós somos chamados para dar fruto e não para lançar semente. E para que esses frutos, eles permaneçam. Então, quero dizer que muitas vezes, muitas mulheres que foram desprezadas antes da ciência, distribuir aí testes, fazer um teste para saber quem é estéril. Muitas mulheres foram discriminadas, a saber que a esterilidade não estava nelas, estava no marido. E muitas vezes nós nos sentimos culpados por coisas que não deram certo na nossa vida e achamos que a culpa é nossa. Mas às vezes não, a culpa não é sua. Por exemplo, um pai e uma mãe sempre vai chorar pelas escolhas erradas do filho. E um pai e uma mãe, sempre quando um filho erra, toma uma decisão errada, tem um comportamento errado, o pai e a mãe perguntam assim, pensa e fala para si, onde foi que eu errei? Porque a gente começa a achar que nós somos estéreis, nós não fomos capazes de gerar, de educar, de fazer, mas às vezes o problema não está em nós, está nas escolhas que aqueles que convivem com a gente fazem. Então eu quero que você, não importa o quanto você fica triste, o quanto deu errado, o quanto o relacionamento deu errado, o quanto o projeto deu errado, o quanto o trabalho deu errado, Deus está dizendo, alegre-se mesmo que você tenha sido estéril, mesmo que você não tenha marido, porque alargue a sua tenda, porque o Senhor está trazendo a abundância e virá o fruto sobre a tua vida. Aleluia! A palavra é o seguinte, cante, ó estéril,
cante. E ele vai falar assim, grite de alegria. Como é que é um grito de alegria? Como é que é um grito de alegria? Imagine pessoas que se sentem incapazes, que se sentem limitadas, quanto que elas têm vontade de explodir a alegria. Quando de repente você vai lá, a expectativa que muitas casais têm de chegar e falar para os amigos, estamos grávidos. Quantas vezes, né? Ou então, sei lá, o solteiro, e ele quer chegar, falar para os seus amigos, aê, mano, estou namorando, né? Ou então, alguém que está namorando e já há algum tempo dizer o seguinte, olha, ele me pediu em casamento. São gritos retidos. Ou aquele que está investindo no negócio, aí o empresário gritar e falar assim, eu alcancei meu primeiro milhão. Quantos gritos reprimidos não tem dentro de nós, porque a gente se sente incapaz de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer para você, solte o grito na garganta, grite de alegria e faça aquilo que o Senhor está te mandando. Alargue a tenda, o lugar da sua habitação. Porque diz assim a palavra, mais são os filhos da abandonada do que a que tem marido. E isso aqui não é uma palavra de julgamento nem de competição, para você dizer assim, lá agora, você que tem marido, você que tem, não, Deus não vai amaldiçoar quem não é estéril, mas o que está dizendo, que vai fazer com que você produza muito. E essa palavra não é para a gente competir com quem está produzindo, mas é para a gente cumprir aquilo que Deus está pedindo para nós. Glória a Deus. Então levanta a tua cabeça, se você foi desprezado, se você foi desprezada, se um dia você se sentiu estéril, se um dia você se sentiu limitado, o Senhor está falando, começa a preparar o terreno, porque as bênçãos virão. Aleluia. E como se dará isso? Como se dará isso? Nós vamos para o versículo 2. O versículo 2 diz assim, alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Aleluia. Só para você observarmos algo aqui interessante nesse texto. É lógico que o que nós vamos falar da tenda aqui não é uma barraca de camping, não é uma tenda de pastel. Isso é uma tenda ao modelo daquela dos beduínos do deserto. Aí se você procurar, se tiver oportunidade, não agora, não sai da conexão, você procura lá, tenda beduína ou beduínos. Você sabe que eles habitam no deserto e eles moram em tendas. Assim como era na época. Inclusive até quando é feito o primeiro tabernáculo, é uma tenda retangular, então de tecido, uma lona que vai por cima, sustentado por cordas, que são amarradas em estacas pregadas no solo, e é essa imagem que eu quero que você tenha na sua mente, um tecido, uma lona em cima, cordas puxando suas extremidades, amarradas em estacas firmes no chão, e dentro cortinas ali, um espaço reservado. Olha só uma coisa que eu quero dizer para você. Interessante o texto, não fala assim, alargue a sua tenda. Ele vai falar assim, alargue o lugar da sua tenda. Sabe por quê, queridos? Porque a tenda, a cobertura, a lona, que significa o que? A cobertura. Quem é a tua cobertura? Quem está sobre você? Deus está sobre nós. E aqui, irmão, diz o seguinte, que não dá para alargar a lona, a cobertura, mas você tem que ampliar o lugar onde ela vai estar. E eu quero dizer para você, antes de mais nada, dê lugar para Deus agir na tua vida. Nós temos a tenda, ou a habitação, ou a tenda do encontro, no Antigo Testamento, como um lugar de morada. E o primeiro lugar, antes de você pensar em bênção, em pensar em dinheiro, em pensar em outra coisa,
Eu quero dizer para você, amplie o lugar de Deus agir na sua vida. Amplie o espaço que Deus tem para mover na sua vida. Está falando assim que não é para ampliar a cobertura, é para ampliar o espaço onde essa tenda vai se mover, onde ela vai crescer. Sabe por quê? Não, ampliar ali o espaço da habitação não diz respeito só àquelas, vou usar 4 paredes, né? Mas uma tenda que pode ser redonda, pode ser retangular, mas não só estender aquelas 4 paredes, mas é aumentar o pátio ao redor, porque também vem o rebanho, também vem os camelos, vem a prosperidade. E o interessante que a gente vai ver nesse texto ali, eu vou até avançar para entender isso melhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. É interessante falar assim, não o impeça. Não o impeça. Impedir quem? Não impeça a Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. A maioria dos ateus se dizem ateus porque se decepcionaram com Deus. Provavelmente porque Deus não deu para eles aquilo que eles queriam de Deus. Muitas pessoas dizem que não vão na igreja, que não gostam disso, que nem acreditam em Deus, porque se decepcionaram, que tinham expectativas naquilo que eles queriam receber, mas aquilo não era a vontade de Deus. Por exemplo, tem pessoas que se achegaram a Deus porque queriam que Deus preservasse a vida de alguém, que Deus curasse alguém, que Deus salvasse alguém. Só que Deus não fez isso. Deus levou embora. Aí a pessoa fala assim, então Deus não existe, vira as costas para Deus e vive para o mundo. Ué, a culpa é de Deus ou porque ela não entendeu qual era a vontade de Deus para a vida dela? Tem muitas pessoas que saem debaixo da cobertura, não porque a cobertura não lhe deu segurança, mas porque o que ela esperava da cobertura era diferente do que a cobertura queria para ela. Ou seja, você não pode esticar a cobertura, ou seja, o espaço onde a tenda fica é o formato que tem a cobertura. Se a lona da tenda é redonda, aquela tenda será redonda. Se a lona é quadrada, aquela tenda terá forma quadrada. Mas nós queremos puxar e dar um formato para Deus, do jeito que a gente quer. Mas a gente não quer se adequar àquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu quero dizer para você que tem caminhado com o Senhor aqui, às vezes, Deus não faz aquilo que nós pedimos, mas todas as vezes nós devemos fazer aquilo que Deus pede de nós. E é assim que funciona. Então, se alegre, se prepare, mas também não impeça Deus de fazer o que Ele vai fazer. E antes da gente prosseguir e falar desse lugar que precisa estender, pergunto novamente: onde é o lugar da sua tenda? Onde você vai preparar um ambiente que Deus ele vai gerar na sua vida? Onde? Qual é o endereço? Porque quando eu falo de tenda de beduíno, eles são nômades. Ou seja, eles montam aqui hoje, montam lá amanhã, então eles não têm propriedade. Mas aqui Deus não está falando para quem é nômade, Deus está falando para quem pertence a algum lugar. Deus ele não está falando para aquele que vive de lugar em lugar. Ele vai falar assim, alargue o lugar da sua tenda. Ou seja, eu vou dizer para você, igreja, permaneça em um lugar. Tenha uma cobertura sobre a sua vida. E ali você verá a prosperidade do Senhor. O que acontece é que nós, às vezes, queremos ser nômades. Aí você fala, pastor, mas o povo de Israel, 40 anos ficou no deserto, e eles ficavam andando, não tinha lugar. Tinha um lugar. Mas Moisés falava assim, se a sua presença não for comigo, eu não saio desse lugar. Eles se movimentavam de acordo com o que a tenda do encontro se movimentava. Quando eles desmontavam o tabernáculo, eles desmontavam a sua tenda e iam junto com o tabernáculo e montavam a tenda onde o tabernáculo estava.
Assim tem que ser a nossa vida. Não adianta. É igual o casal. Briguei. Aí pega o seu cobertor e vai para a sala. Não funciona assim com Deus. Não funciona assim com a igreja. Você tem que permanecer onde o Senhor está. Então, vamos preparar o terreno. Primeiro ele fala assim, começa a preparar o terreno. Começa a largar o quintal. Aí depois, nós vamos esticar essa lona. E a cobertura é aquilo que dava proteção contra as intempéries, os perigos do tempo e tudo mais. E eu vou te adiantar que eu vou falar da corda e vou falar da estaca. A tenda, ela não funciona sozinha. Não depende só de cobertura. Você precisa ter sustentação de corda, você precisa firmeza da estaca, você precisa ter as cortinas. É assim que forma uma tenda, uma habitação. E quando Deus fala que nós somos sua habitação, a habitação não é você, não sou eu. A habitação é a igreja. Eu e você somos templo. Deus não habita em templo. Deus ele se manifesta no templo. Mas ele habita onde? Na comunidade. O Senhor habita na comunidade. Tem gente que fala assim, mas eu não preciso de ninguém não. A minha cobertura é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem uma lona e não tem corda nem estaca, não é cobertura, é cobertor. Quando é cobertura, dá proteção para mais de uma pessoa. Quando é cobertor, protege só aquele que o veste. Tem gente que diz que é revestido de Deus, mas vive com um cobertor, mas não vive debaixo de uma cobertura. Eu quero dizer para você, não faça de Deus um cobertor para a sua vida. Faça dele uma cobertura para todos aqueles que estiverem perto de você. Não importa quanto você tenha se machucado, não importa quanto seja difícil caminhar em comunidade, como seja difícil compartilhar a vida com outros, mas não faça de Deus o seu cobertor exclusivo. Viva debaixo de uma tenda. Seja a igreja, esteja debaixo de cobertura. Eu não sou a sua cobertura. Deus é a nossa cobertura e eu e você estamos debaixo dela. Mas fala, mas não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Então você não tem cobertura, você tem cobertor. E Deus está te chamando. Vamos ampliar a nosso lugar de habitação. E na Bíblia Deus trata a igreja como lugar de habitação. Amém? Então, prepara o terreno, tenha tenda agora essa mensagem. Ele diz assim, na sequência, alargue o lugar da sua tenda, ok? Aí ele fala, estenda bem as cortinas da sua tenda. O que são as cortinas da tenda? Havia a cobertura e no meio havia aquele grande espaço aberto. E para separar ali os cômodos, havia uma cortina. No próprio tabernáculo de Deus havia cortinas, que inclusive quando Jesus Cristo ele é crucificado, o templo construído em Jerusalém diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Ali é uma cortina que separava um ambiente do outro ambiente. Então havia uma porta de entrada, que era o santo lugar, e existia uma cortina no tabernáculo que separava o santo dos santos, é o lugar onde ficava a arca, onde a presença de Deus se manifestava. Na casa deles também era assim. Havia aquele grande espaço, a tenda ao redor, e eles separavam os ambientes por cortina. E por que Deus está falando aqui através do profeta? Porque eles tinham que estender a cortina. Entenda, querido, não está falando com estéril? Estéril não tem filhos. Então, um casal que vive numa tenda não precisa de cortina, porque não tem filhos. Mas quando tem filho, precisa separar o ambiente. Por quê? Porque tem a privacidade do casal e a privacidade dos filhos. E como isso se aplica na nossa vida?
Eu quero dizer para você, tenha cada coisa no seu devido lugar. Tenha cada coisa no seu devido lugar. Não culpe a Deus pelas suas más escolhas, por exemplo. Muitas vezes nós envolvemos Deus em tudo. Na hora que nós vamos assumir um compromisso com alguém, fechar um contrato, procurar fazer aliança com a igreja, com o pastor, a gente não ora. A gente não ouve Deus, a gente vai na emoção. Aí quando a coisa dá errada, a gente vai perguntar para Deus, separa as coisas, irmão. Separa as suas escolhas daquilo que Deus te pediu para fazer. Outra coisa, que diz respeito a um casal. Então nós sabemos que não é conveniente um casal viver num ambiente só com seus filhos. E existem lugares que é assim. Tem pessoas que são carentes, que não tem lá quarto para filho, quarto para o outro. Então mora todo mundo no mesmo ambiente e às vezes o máximo que tem uma cortina dividindo ali. Eu vi essa realidade no Rio de Janeiro, onde trabalhávamos lá em comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Então tinha famílias que tinham 3, 4, 5 filhos e eles moravam em um cômodo e um banheiro. E era cozinha, era sala, era quarto, era tudo ali. Quando era noite, jogava os colchões no chão e ali todo mundo dormia. E às vezes ali o casal, o pai e a mãe, na sua intimidade, eles iam ter a sua intimidade e os filhos tudo olhando. Por quê? Porque não havia separação. Então quando fala para estender a cortina, é que fala assim, que agora a tua vida vai ser compartilhada com mais pessoas. Tenha privacidade. Como isso se aplica na nossa vida? Não compartilhe a sua intimidade com quem não tem maturidade. É o que eu quero dizer para você. Quando fala que é para estender a cortina, é para separar, é que nós não devemos ficar compartilhando as nossas intimidades com quem não tem maturidade. Aí você sai compartilhando as suas dores e as suas alegrias com qualquer um, e depois você tem a consequência disso e acaba sofrendo. Nós já temos um exemplo, por exemplo, de José. José, ele compartilhou a sua alegria com os irmãos que eram invejosos. O resultado disso foi o que? O buraco. Então, às vezes você está compartilhando a sua vida com pessoas que nem se importam com você. Mas essas pessoas que estão ouvindo, elas se sentem poderosas porque você está confiando algo pessoal para ela. Vou dar um exemplo para você de família. Vou dar um exemplo. Os filhos, talvez você já tenha feito isso, você vai ter mais liberdade e vai se sentir mais à vontade de compartilhar a sua intimidade com um amigo do que com seu pai ou com sua mãe. É ou não é verdade? Porque com o meu amigo eu tenho mais afinidade. E eu não tenho nem coragem de falar isso com meu pai. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Na hora que a coisa fica difícil, quem é que está disposto a dar a vida por você? O seu amigo ou o seu pai e a sua mãe? Então, às vezes as pessoas compartilham suas intimidades com quem ela se sente à vontade, mas não com quem realmente tem responsabilidade sobre a vida dela. Acontece muito isso na igreja. As pessoas, têm os seus líderes, têm os pastores que oram, que choram junto, mas na hora que as coisas acontecem, vai compartilhar com quem tem orelha grande. Por quê? Não, eu vou chegar e vou contar isso para o pastor, vai me colocar de banco, vou colocar isso para a pastora. Não. Compartilhe as suas intimidades com quem tem responsabilidade sobre a sua vida. E aí a gente fica dando ouvido a quem não tem maturidade. E aí compartilha com a pessoa compartilha com o outro, e a pessoa vai falar o que ela acha, e não aquilo que é de Deus para ela. Se você quer compartilhar sua intimidade com alguém, e quer pedir um conselho para ela, pelo menos faça assim. Mostre na Bíblia uma palavra para mim relacionada a isso que eu estou te dizendo. Geralmente você vai ver que a pessoa não tem, que ela vai falar o que ela acha. Porque se você compartilha uma dificuldade que você está tendo no seu casamento, no teu casamento, para alguém que é frustrado no casamento, que tipo de resposta você acha que você vai ouvir? Se você compartilha a sua dificuldade que você tem com seu filho,
com alguém que não sabe educar os seus próprios filhos, que tipo de conselho você acha que você vai receber? O que diz a palavra de Deus? Se um cego guiar outro cego, os dois cairão no abismo. Se você quer compartilhar sua intimidade com alguém, compartilhe com quem tem maturidade e autoridade para te aconselhar. Ou seja, feche a cortina. A esposa fala com o marido e não deve expor as suas intimidades com os filhos que não têm maturidade para assimilar o que eles estão fazendo. Tem pessoas que falam muito, mas eu volto a usar o exemplo de Isaías. Isaías, ele falava muito, mas ele falava, vivia, a esposa era profetisa e os filhos eram fruto da sua mensagem. Agora, se você fala, tem alguém que fala, mas nem o marido ouve, nem a esposa ouve, nem os filhos obedecem, esse é o primeiro ingrediente, o primeiro requisito para ser um diácono, para ser um obreiro, para ser um bispo na palavra de Deus. Que os filhos sejam sujeitos, que seja o marido de uma só mulher, que não seja dado ao vinho, que não seja fofoqueiro, seja fiel ao Senhor. E aí você compartilhando suas intimidades com quem não tem maturidade. Quer crescer? Então, feche a cortina. Até hoje eu era estéril, não tinha o ambiente, mas agora Deus está falando, comece já. Mas eu não tenho, não, mas já comece. Separe as coisas da sua vida. O que é a Deus, o que é de Deus. A César, o que é de César. O próprio Jesus, quando ele vai ali iniciar o seu ministério, ele separa a cortina. A sua mãe vai lá conversar com ele, falar com ele, fala assim, mãe, chegou a hora de eu cuidar das coisas do meu pai. Ele fecha a cortina, porque ele fala assim, eu sou o teu filho, mas agora eu vou lidar com as coisas do alto do meu pai. Então, às vezes as coisas não fluem na nossa vida, porque a gente tem a nossa vida é um livro aberto, a gente compartilha com todo mundo. E vou te dar uma dica. Só quem é espiritual discerne coisas espirituais. Se você vai se aconselhar sobre família, tem que ser alguém que tem uma família que seja exemplo. Se você vai compartilhar coisas espirituais, tem que compartilhar com alguém que tem uma vida espiritual exemplar. Se você vai compartilhar sobre negócios, compartilhe com alguém que tem sucesso, não com quem vive fracassos. Aí você vai entender por que as coisas não dão certo na vida. Porque a nossa tenda, ela é aberta, mas o Senhor está dizendo, separe os ambientes, cada coisa no seu lugar. Pai, mãe, você não deve compartilhar todas as suas dores para o seu filho. Tem mãe que pega um filho ou uma filha e compartilha dizendo, olha, casamento não presta, seu pai não presta. Aí o filho vai criar aversão ao relacionamento porque foi o que ele ouviu da mãe ou do pai. Então procure pessoas bem-sucedidas para expor as suas dores. Procure pessoas que sejam maduras para compartilhar suas dores. Não compartilhe com o menino. E para passar o tópico aqui, eu vou repetir essa mensagem. Não compartilhe a sua intimidade com quem não tem maturidade. Sabe por quê? Porque quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Às vezes o teu filho vai te pedir algo e você quer dar para ele. E você sabe que ele merece aquilo. Só que não é tempo dele ter ainda. E o pai maduro, ele nega algo ao seu filho porque ele sabe que não é tempo dele viver. Mas o pai imaturo dá ao filho tudo o que ele quer. E aí vai gerar um filho irresponsável. Então, às vezes a gente está com dor, está pensando, alguém falou alguma coisa de mim, aí o que você vai fazer? Você compartilha com alguém e essa pessoa, ela vai ser favorável a você. Ela não tem compromisso com nada e com ninguém. Então, busque pessoas que tenham autoridade naquilo que lhes compete. Se você achar que eu, como pastor, não tenho maturidade para te aconselhar, procure a quem você acha que tenha. Talvez eu não tenha maturidade para te aconselhar nos negócios,
Mas você vai ter que procurar alguém que te possa aconselhar, que seja bem-sucedido nisso, se você acha que eu não sou. É assim que funciona, querido. Agora nós confiamos demais em pessoas. E na hora que a coisa aperta, na hora que a coisa dói, a gente vai correr para aqueles que desde o início deveriam ser os que ouvirem, que deveriam ouvir a nossa dor e a nossa palavra. Aleluia! Prepare o quintal. Separe a cortina com a cortina. Por quê? Porque Deus quer te abençoar. Amém? Aleluia. E lembre-se, quando você for compartilhar com alguém, pense o seguinte: essa pessoa está disposta a dar sua vida por mim? Se não, não compartilhe. Aleluia. Aí diz o seguinte, para a gente prosseguir aqui: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, não impeça Deus de agir, de mover. E ele fala assim: estique suas cordas. O que são as cordas? As cordas é o que liga aquilo que está fixado no chão com aquilo que está preso no teto. A corda, ela tem que ser forte e ela tem que ser flexível. E cordas, para mim, quando fala na palavra, eu tenho como pessoas. E eu uso como exemplo Oséias no capítulo 11, versículo 4. Porque Deus fala através do profeta Oséias o seguinte: eu os conduzi com cordas humanas e laços de amor. O profeta está dizendo aqui, aquele que Deus revelou a ele, que Deus ele usa pessoas como cordas e laços. Porque nós nos conectamos, nós nos ligamos, nós nos amarramos, nós atraímos. Nós temos o poder de atrair pessoas, de envolver pessoas. Você é uma corda. E quantas pessoas que você pode dizer que alguém foi corda na sua vida? Porque você estava longe, mas Deus usou alguém para te laçar e te trazer para a presença dele. Então as cordas, elas justamente fazem esse trabalho de ligar aquilo que está no alto com aquilo que está embaixo. Nós somos corda na vida de alguém quando nós trazemos Deus para ela. Nós somos um ponto de conexão, nós não somos intermediários. Deus, Jesus Cristo é o único que nos liga a Deus. Mas nós somos condutores da presença e da glória de Deus. Então, uma corda, eu entendo como relacionamento, como pessoas. E tem pessoas, irmãos, se você vai armar uma tenda no deserto, o deserto é um lugar onde venta muito. Então, aquilo que segura a tenda, né, a lona, a estaca, tem que ser muito resistente, porque venta demais. Então, ela vai tensionar. Então, tem pessoas, e eu quero lidar isso de duas maneiras, que não aguentam a tensão, que elas rompem. Não rompem, que elas não suportam. Ou seja, duas coisas. A corda, ela liga a lona, a cobertura, a estaca. Isso diz respeito à nossa vida cristã, que nós somos seres espirituais vivendo num corpo carnal. Então nós lidamos com coisas celestiais, habitando no mundo físico e material. Então eu tenho que ter um equilíbrio para manter essa conexão. Eu nem posso ser espiritual demais, porque eu desconecto com as coisas da terra. Então quando uma corda arrebenta da estaca, ela voa com o teto, então ela fica aérea. Tem gente que é tão espiritual que vive voando. Parece uma rabiola de pipa, vai e fica para lá, fora da realidade. Eu nem posso arrebentar na estaca e viver no ar, mas eu também não posso arrebentar na cobertura e descer para a terra. Tem crente que é espiritual, irmão, além daquele que Deus pediu dele. E tem crente que é tão carnal que vive na terra, no chão.
Então, fala ali para você, ele vai dizer o seguinte, estique as suas cordas. O que significa esticar as cordas? Se a gente quer crescer, se a gente quer prosperar, a gente tem que estar conectado com pessoas que têm capacidade de suportar tensão. Se você caminha com pessoas que por qualquer coisa elas rompem, significa que elas não estão preparadas para ser habitação com você. O cristão ele tem que ter resistência. Ele tem que ter resistência. Ele tem que esticar e voltar para suportar. E corda que vive arrebentando não serve para sustentar a tenda, vai virar cabresto de burro. Porque corda que sustenta a tenda, ela tem que ser comprida e resistente. Corda curta só serve para amarrar burro. Então entenda o seguinte: o que Deus está te chamando é para ser firme e resistente. Uma hora a corda vai puxar, mas fica firme, porque Deus se está puxando, porque Ele está ampliando o lugar da tua habitação. Porque uma corda que suporta tenda, ela resiste à tensão. Não vai ser fácil. Agora a corda que amarra burro já está domesticado. É só a corda esticar, ele para. Ele não vai forçar. Corda curta serve para isso. Agora o Senhor está nos chamando, dizendo assim: esteja conectado na terra, esteja conectado no céu. E o que diz a palavra de Deus para mim e para você? O que ligares na terra será ligado no céu. Esteja, conviva com pessoas que estejam ligadas na terra e conectadas no céu. Observe, não estou dizendo para você desfazer a amizade, romper relacionamento, mas não dê ouvido a quem só vive na terra, que é carnal, que tudo é razão, que é racional, que tudo ele quer explicação. Não é alguém que tenha condições de te aconselhar ou de você conviver com ele. Agora, mas tem aquele que é espiritual, tudo é o demônio, tudo é o capeta, tudo não sei o que tem. Esse também não é. Porque o crente está ligado na terra e está ligado no céu. Ele vive com a vida aqui, ele é responsável, ele honra seus compromissos, ele cumpre a sua palavra. Mas quando Deus fala, ele está em oração, ele tem palavra de Deus na boca, ele crê nas coisas que são espirituais. O crente que vive na terra, tudo ele é culpa de alguém. Mas o crente que está ligado no céu pensa assim: a propósito, em todas as coisas. E Deus tem o controle sobre tudo. Você quer uma habitação ampla e resistente? Olha quem é corda com você. Olha se são resistentes e flexíveis. Se vive rompendo, já falei, não serve para suportar tenda. Vai virar cabresto de burro. Só que a corda, ela não só fazia a ligação do telhado, da cobertura na estaca. As cordas também, elas ligavam uma estaca na outra. Porque além de amarrar a estaca na cobertura, eles amarravam uma estaca na outra, para que ela também ficasse estável e não balançasse. Porque se uma estaca balança demais, ela vai soltando a sua base e ela pode voar. As cordas também diz respeito à comunhão e o convívio em comunidade. Não basta você ter ligação com Deus e não querer ter comunhão com seu irmão. Não basta você querer estar olhando para cima e você não estar conectado com pessoas que vivem à sua volta. Porque se você tem uma corda que ela só está ligada em cima, mas não tem sustentação dos lados, ela não permanece. Ela pode não voar e ela não pode nem cair, mas ela com certeza vai tombar. Ela não vai nem viver voando e ela não vai viver nem soterrada. Mas uma corda que só está ligada em cima, mas não tem conexão e comunhão com a igreja, com irmãos, com pessoas que amam, que cuidam e compartilham também. Essa pessoa ela vai ficar bambeando. Você conhece gente muito boa, gente de Deus, gente que é espiritual, gente que está pernada. Você vai encontrar crente assim, irmão. Você vai encontrar crente que ele é equilibrado. Ele tanto é espiritual, quanto ele também está com os pés no chão.
você vai ver a pessoa correta, só que algo interessante acontece, não para em lugar nenhum. Sabe por quê? Você fala assim, nossa, mas essa pessoa tem uma vida tão exemplar, essa pessoa está conectada com Deus, essa pessoa está conectada com as coisas aqui do mundo, mas essa pessoa é um exemplo, mas não para em lugar nenhum, não serve para ser habitação contigo. Por quê? Porque a pessoa, por mais que ela esteja ligada em cima e embaixo, mas para ela ser constante, ela tem que estar ligada do lado também. Se você aqui já pregou uma estaca em algum lugar, sabe disso. Você pode colocar fundo lá, mas você tem que ter sustentação do lado. Você levanta um prédio, você pode colocar aí quantos metros for, fundo, mas se você não tiver ali, como é que chama aquele trem lá que coloca aqui me ajuda aí, gente. Que quando tem a coluna e tem a viga, eu acho que é isso aí. Então, se você vê uma construção firme, ela tem uma coluna, que tem uma sapata bem estabelecida lá embaixo, bem ferros ali, mas ela precisa de vigas também, porque não basta ser resistente, ela tem que ser estável. Então, uma vida cristã, ela não diz respeito só em comunhão com Deus e razão, ela diz respeito à comunhão também. Nós temos que prestar conta, nós temos que ter pessoas que orem pela gente, que às vezes vai chamar, porque diz a palavra seguinte, se você ver o seu irmão pecando, você tem que ir lá e repreender ele. Isso tem a ver com corda horizontal, que às vezes a gente vai estar fazendo alguma coisa e vai vir alguém que nos ama e vai falar assim, irmão, preste atenção, cuidado. Agora, se nós não queremos prestar conta para ninguém, eu não quero ter pastor, eu não quero ninguém cuidando da minha vida, porque eu sou bom, eu sou reto, eu sou firme, mas não para em lugar nenhum, vive bambiando, todo vento leva e empurra, que nem vara verde. Mas o Senhor, Ele quer ampliar a sua tenda. Aí o Mauro falou que viga, né? Viga, isso mesmo. Viga, né? A gente tá, isso aí, obrigado, Mauro. Né, a coluna e as vigas ali, né? Isso mesmo. Então, gente, para não me prolongar muito aqui, eu estou te dando o mapa para você se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E para encerrarmos aqui, vou de novo ler o texto. Alargue o lugar de sua tenda. Estenda bem as cortinas, ou seja, separe as coisas. Estenda, né, a cortina da sua tenda. Não o impeça. Estique as cordas. Então ligue o que está na terra com o que está no céu e também as extremidades. E ele vai falar assim, enfim. Firme suas estacas. Firme suas estacas. E o que seria isso? Estaca, você sabe, é aquela peça de metal, ou pode ser de repente de madeira, que ela vai ser fincada na terra para que a corda seja amarrada e ela então vai manter a sustentabilidade daquele teto. Sabe, irmãos? Só que nesse contexto de tenda, onde se arma no deserto, nem sempre onde a tenda era montada era um lugar onde terra firme. Às vezes eles poderiam armar essa tenda num terreno rochoso, né, e onde ali a estaca poderia entrar firme e ser resistente, eles poderiam calçar ali com pedras ou num pé da rocha, mas muitas vezes essa tenda ela era armada num lugar onde era arenoso, e ali não tinha muita sustentabilidade. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, que às vezes nós somos colocados, ou nós escolhemos o lugar da nossa habitação em lugares rochosos ou terra firme. Ali a estaca ela penetra, porque tem solidez. A estaca tem firmeza. Mas às vezes, irmãos, o lugar que você está é instável. Às vezes você está convivendo no seu trabalho com pessoas que não têm firmeza, com pessoas que não têm estabilidade. E o que vai fazer com que você, então, permaneça firme nesse lugar? Então, o problema não é a qualidade do solo, o problema é a profundidade da estaca. O que eu quero dizer
que muitas vezes nós não escolhemos o lugar onde nós habitamos. Às vezes o teu lar, a tua casa, é um lugar difícil, é um lugar instável. E você tem que ser estaca naquele lugar. Como faz isso? Profundidade. Quanto mais você vai a fundo com Deus, quanto mais você busca a presença, quanto mais você se firma na presença do Senhor, mais sustentabilidade você tem. Então, volto a dizer, às vezes as pessoas elas ficam procurando. Deus fala assim, olha, escolha o lugar da sua habitação. Aí a pessoa escolhe, não, eu quero ficar aqui. Aí ela começa a mexer, fala, aqui não gostei não, vai para lá. Então, quando o solo não ajuda com qualidade, você compensa com profundidade. Se você está no trabalho e ali o povo é mundano, o povo ali não tem sabedoria, e ali o solo não é bom, então compense com profundidade. Vai a fundo na sua intimidade com Deus, porque quanto mais profundidade nós alcançamos no relacionamento com Deus, mais firmes ficaremos. Sabe o que significa isso? Que tem pessoas, vamos falar aqui da nossa realidade, está na igreja. Nossa igreja é um lugar maravilhoso. Nossa igreja é um lugar de pessoas boas, pessoas bonitas, pessoas saudáveis, pessoas firmes, que o solo é fértil. Amém? Aqui é um lugar abençoado. Mas fala assim, mas tem gente que não consegue ficar firme. Por quê? Porque não é profundo. Porque ela não vai fundo. O solo pode ser firme, mas se você colocar a estaca na superfície, ela não tem firmeza nenhuma. Mas não, se você está falando que a igreja é multiforme, ela é um lugar, não acho que é tudo isso não. Não, eu não acho que não, tem pessoa feia lá também. Eu acho lá que o pastor lá tá, não sei o que tem. Então o problema não é o solo, o problema é a profundidade. Vai fundo então. Sabe onde eu vejo isso? Muitas vezes em igreja, quando você faz evento, todo mundo vai. Mas escola dominical, ninguém participa. Quando você faz festa, vai todo mundo, eu também vou. Mas quando você chama para oração, quem vai? Aí quando você fala a pessoa, saiu uma série, tem uma série lá que tem 230 temporadas, eu já assisti tudo. Sai a temporada da série lá, já está louca, se vira à noite assistindo. Não assistiu, não leu nem o Evangelho de João inteiro ainda. Aí você fala assim, mas que profundidade que tem esse crente? Que sabe a escalação do time dele todinho e não sabe quem foram os 12 apóstolos. Que profundidade que tem alguém que sabe o nome de todos os ministros. Alguém que conhece agora está na internet, conhece as leis, conhece a Constituição, sabe o que é a esquerda, sabe o que é a direita, mas não sabe discernir o que é edificante e o que não é edificante para a sua vida. Não sabe discernir, como diz a palavra, um palmo à frente do seu nariz. São pessoas que não têm ali profundidade. Cante, alegre-se, grite de alegria, porque o Senhor tem bênção, tem fruto. Mas precisamos escolher um lugar para habitar. Precisamos fazer separação com as cortinas do que é e o que não é da nossa vida. Precisamos ter cordas firmes e flexíveis que ligue e conecte a terra, conecte no céu. Precisamos e conecte também as outras estacas. E precisamos ser estacas firmes e profundas para a glória de Deus. Assim, desta maneira, vamos suportar e vamos viver a abundância do Senhor. E se você achava que ia ser simples, e talvez eu tenha te decepcionado, eu quero ler ainda mais uma palavra de Isaías 54, para a gente encerrar agora, versículo 16. Porque eu estou falando de bênção num tempo de caos. Então, antes da promessa, Isaías está falando, antes da promessa vai vir o que é perseguição. Ele fala, antes de vocês viverem isso, vocês vão ser levados ao cativeiro. E essa palavra que Isaías está dizendo é o seguinte,
que depois disso, depois da prisão, vem o libertador. E quando o libertador vier, então vocês vão desfrutar da abundância do Senhor. Versículo 16 de Isaías 54. Veja, sou eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Eu fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Para a gente encerrar essa palavra, quero dizer, não será fácil. É por isso que Deus está falando. Encontre um lugar. Seja igreja. Esteja firme. Conectados com pessoas firmes. Com cordas firmes. Bem firmadas no solo. Por quê? Virá o caos. Só que ele fala assim: e fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Você pergunta assim: mas quem é que criou esse vírus? Foi Deus. Ah, pastor, mas você está dizendo que foi Deus. Por quê? Porque ele queria matar todo mundo? Não, porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Se aconteceu, é porque assim ele permitiu. O destruidor aqui, que Isaías está falando, tem a ver com a Babilônia, que ia levar cativo aquele povo. Mas a Babilônia, o cativeiro, ia separar os crentes de verdade com aqueles que estavam misturados no meio dele. É na hora do caos, é na hora da dificuldade, que nós separamos o joio do trigo. Ah, pastor, você está usando a palavra a seu favor, então eu te levo a 1 Coríntios 11, onde quando Paulo vai ministrar a ceia, ele fala assim: é bom que haja divergência dentre vocês, para saber quem é quem. Então Deus, ele diz assim: e fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Mas ele fala assim: para aqueles que são servos do Senhor, nenhuma arma forjada contra eles prevalecerá. Então quero dizer para você, prepare-se, prepara o lugar da tua habitação, amarra bem, esteja ligado à cobertura, esteja ligado às outras estacas, porque virá a tempestade, virá a dificuldade, mas quando passar essa fase, esta tenda será cheia da herança do Senhor. A herança da estéril são filhos, e Deus tem frutos para nós. Não se preocupe com, tome os cuidado, tome as devidas precauções, tome cuidado, use máscara, lave as mãos, evite o mal, cuidado com quem você anda, mas tudo aquilo que for lançado contra você, diz aqui, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Ou seja, não se preocupe com o que dizem a teu respeito. Não se preocupe com inveja. Não se preocupe com nada. Porque Deus está dizendo que Ele é a tua proteção. E olha só, esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço em nome deles. É Deus que se coloca em defesa do seu povo. É Deus que honra a sua palavra. É Deus que sustenta a sua palavra. Por isso que nós vamos orar nesse momento. Talvez muitos já se cansaram até de ouvir a pregação. Ah, o pastor está falando demais. Já deu 9 horas, o pastor está falando muito. É assim mesmo, tem corda que arrebenta, mas aquela que permanece, ela sustenta a cobertura. Então, você que permaneceu, nós vamos orar agora. Nós vamos orar crendo que Deus é que nos sustenta. E não importa se está um caos lá fora, nós aprendemos essa noite que Deus é que gerou o destruidor, que gerou o caos, e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Pode estar um caos lá fora, eu começo a estender a corda da minha tenda, porque as bênçãos do Senhor virão.
a promessa do Senhor vai se cumprir. Amém? Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Diga amém aí. Nós vamos orar para encerrar, no nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo. Mas diz a sua palavra, não o impeças. Senhor, o Senhor vai fazer independente das minhas escolhas. O Senhor vai mover, o Senhor tem movido na terra. O Senhor vai liberar as tuas bênçãos sobre os servos fiéis. Mas estarão aptos a receber essas bênçãos aqueles que se prepararam, aqueles que firmaram sua tenda, aqueles que se consertaram diante do Senhor. Por isso que essa noite é uma noite de conserto. É uma noite de estarmos firmes na tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, gere arrependimento no coração dos teus filhos que ouvem essa palavra. Que eles sejam firmes e constantes. Que eles permaneçam na sua presença, Senhor. Que eles não sejam como cordas bambas, mas estejam conectadas no céu, estejam conectadas na terra, estejam conectadas uns com os outros. Não importa a tempestade que vier, nós permanecemos no Senhor, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é aquele que impede que a arma forjada venha contra nós. Senhor, eu oro por cada crente agora, por cada um desses que me ouvem, que haja esperança, por mais que eles estejam ansiosos, por mais que estejam em desespero, que eles comecem a preparar o lugar para receber a herança do Senhor. Por mais que nós éramos outrora estéreis, por mais que nós tínhamos dificuldade de gerar, mas chegou o tempo de preparar o lugar para que as tuas bênçãos venham, Senhor. Repreendo todo medo, Senhor. Diz a tua palavra, Isaías 54, no versículo 4, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Não tenha medo, igreja, porque o Senhor é aquele que te sustenta. Deus, eu saio nesta noite deste lugar fortalecido, Senhor. Eu saio daqui, Senhor, renovado, porque apesar das dificuldades, apesar do caos, o que o Senhor tem preparado para nós é algo extraordinário. Senhor, fala com cada um. Fala com cada um, Senhor, que tem ouvido essa mensagem, Senhor. Senhor, nós estamos conectados com o Senhor. Faça-nos cada dia mais firmes, ó Senhor, e constantes, ó Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, voltar atrás, ó Senhor. Envolve-nos, ó Senhor, com teu cuidado, com teu amor, ó Senhor. Envolve-nos, ó Senhor, com teu Espírito Santo. Coloca os teus anjos para nos guardar, para nos fortalecer, ó Senhor, nos tempos difíceis, ó Senhor, nos tempos de dor, ó Pai. Coloca pessoas, ó Pai, abençoadas no nosso caminho, Senhor. Chegou o tempo, Senhor, de gritar de alegria. Chegou o tempo de colocar para fora nossa alegria, Senhor. Que se faça verdade essa palavra na vida do teu povo, Senhor. É hora de cantar, é hora de um canto de alegria, é hora de romper o nosso clamor de satisfação no Senhor. Nós declaramos, nós profetizamos, nós, Pai, dizemos, ó Pai, que nós viveremos os frutos das suas promessas, ó Senhor. Nós não somos apenas lançadores de semente, nós somos aqueles que geram frutos, ó Senhor. Sustenta o teu povo, Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção, seja uma semana que, por mais que seja de luta, seja uma semana de vitória, Senhor. Não importa o quanto vai esticar as cordas, ó Senhor, nós suportaremos. Não importa quanto a estaca vai ser exigida, nós suportaremos, porque sabemos que a nossa cobertura nos guarda de todas as intempéries da vida. Não há sol, não há chuva, não há tribulação que possa romper
a cobertura que está sobre nós. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, ó Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Que seu nome seja glorificado. Eu oro no nome de Jesus, ó Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Comenta aí, fala glória a Deus, eu creio nessa palavra. Toma essa palavra para você. Fala no teu coração essa palavra para mim. Eu tomo posse, eu creio. Eu recebo no nome de Jesus. E caminhe em fé. Não só diga amém. Começa a preparar. Começa a largar a sua tenda. Porque a abundância do Senhor está a caminho. E não tenha medo do caos. Não tenha medo do destruidor. Porque Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E digo mais: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma preparada contra você prevalecerá. Porque o Senhor é teu escudo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te dar a oportunidade de você se despedir da igreja. Nós vamos encerrar nossa transmissão. Se você quiser falar conosco, se você quiser ligar, fala: pastor, eu preciso de uma oração. Pastor, eu preciso de uma visita. Ou preciso que você faça uma videochamada. Se você fala: pastor, eu tá faltando coisa aqui em casa, preciso de uma cesta básica. Fala, a igreja está aqui para suprir isso. Pastor, eu estou desesperado por uma situação. Procure quem tem maturidade para te aconselhar, para orar pela tua vida. Nós somos um, nós estamos conectados no céu, nós estamos conectados na terra, nós estamos conectados um com o outro, porque nós somos lugar de habitação de Deus. O Senhor vai ampliar as tendas da igreja, da tua casa, da tua vida. Seremos abençoados. Amém. Então, manda aí um abraço para os irmãos. Deus abençoe. Uma boa noite, bom descanso. Fala assim pro seu irmão aí, manda uma mensagem. Fala: irmão, eu vou pedir uma pizza agora no iFood lá. Passa o seu endereço para mim que eu vou mandar entregar na sua casa. Fala aí, coloca. Ô, irmão, passa o endereço da sua casa aí que eu vou pedir uma pizza agora e vou mandar entregar na sua casa. Pede uma pizza, vou pedir lá no lanche lá, lá, manda lá. Se você não sabe para onde enviar, pode enviar para a Avenida Santana, no 1257, Jardim Amandaú, tá? Se você não souber, pode mandar lá, que a gente recebe, que a gente vai orar para saber o que a gente vai fazer com o seu lanche, tá? Então a gente vai orar aqui e vai saber o que é. Amém? Olha lá, ó, já tem endereço sendo colocado. Ou então aí, ó, coloca o seu endereço no comentário e quem sabe aí você não vai ganhar uma pizza, um lanche, vai chegar na sua casa aí, ó. Amém? Aí o Fernando, não sei se entrega em Sumaré, Fernando. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de esperança. Estamos com saudade de vocês. E em breve estaremos juntos. Não temos previsão ainda. A previsão é dia 30, o final do mês, né? Ainda a nossa restrição de reunirmos como igreja presencialmente. É o que nós temos. Ainda temos 2 semanas aí de estarmos conectados. Mas esteja conectados conosco. Seja igreja conosco. Que o Senhor, Ele tem nos abençoado, com certeza essas bênçãos chegarão na sua vida também. Amém? Aí, ó, deixa Deus te usar, irmão. Tem os endereços sendo colocados aí, ó. Já manda lá, pede lá e coloca o endereço que vai chegar lá o lanche lá. Mas tem que mandar a quantidade, ó. Se eu mandar lá para casa do Vantes, um cachorro quente para ele não dá, não. Tem que ser 2 só para ele, né? Para Dalila também, já não dá mais, porque agora tem que comer por 2, como diz aí. Então tem que mandar 4 lá para casa do Vantes da Dalila. Amém? Deus abençoe, uma boa noite. E eu quero declarar mais uma vez a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, abençoe o Senhor esses que tem sido um conosco, que tem sido igreja, que tem sido estaca, tem sido sustentação, Senhor. Pai, todos temos nos tornado, temos sido uma comunidade, um lugar de habitação do Senhor. Pai, abençoe a vida de cada um, Senhor. Seja poderosa, Senhor, e abundante as bênçãos sobre a vida de cada um, Senhor. Seja com eles e eu despeço, Senhor, debaixo do teu amor, Deus, debaixo da tua graça, Senhor Jesus, e debaixo das tuas consolações, ó Espírito Santo, e eu oro dizendo amém. Amém? Deus abençoe, boa noite, e vou ficar aqui no portão esperando os lanches que vão chegar aqui. Deus abençoe e um bom descanso, uma boa semana. Amém.